O fascismo é a barbárie promovida pelo capital ao seu extremo. O fascismo surge na disputa imperialista entre alemães, italianos, japoneses contra a hegemonia americana, inglesa, francesa. É uma disputa imperialista. Então, vocês perceberam, queridos ouvintes, que a professora não respondeu a pergunta do ouvinte. Ele perguntou, por que esse governo é fascismo? Ela partiu para aquela alegoria florida do que o fascismo é a barbárie do capitalismo. Ela acabou não respondendo, porque não tem como não tem pontos em comuns entre esse governo e o fascismo. E o outro ouvinte disse assim, mas o que é o fascismo? O que é o fascismo? O lema do fascismo é, o Estado é tudo, nada existe fora do Estado, tudo tem que estar dentro do Estado. Ou seja, o Estado vai dominar completamente a dinâmica social. É isso que é o fascismo. E para explicar um pouquinho mais de porquê, da sua pergunta, Messias, inclusive, né, você tem que ler as 25 diretrizes do Partido Nazista. E uma dessas diretrizes eu gostaria de compartilhar agora para você perceber o absurdo que o calabouço intelectual que a esquerda causou na educação superior levou uma geração inteira de pessoas a acreditarem em coisas que são completamente falaciosas, né? Abolição dos rendimentos indevidos de trabalho e emprego, quebra da escravidão do aluguel. Sabe o que isso quer dizer? Que se uma pessoa tem uma casa, mas aluga uma outra, aquela outra casa perde essa propriedade, ou seja, relativização da propriedade privada. Exigimos a nacionalização de todas as indústrias. Isso é de esquerda ou de direita? Exigimos uma divisão dos lucros das indústrias pesadas. Esquerda ou direita? Exigimos uma expansão em larga escala do bem-estar na velhice. Exigimos uma lei para livre expropriação de terras sem uso para fins de utilidade pública. Mas em relação ao bem-estar na velhice. E outra coisa. Não, porque são coisas que a esquerda. Não, não sou contra. O bem-estar na velhice? Não sou contra. Eu tô só falando. Calma, porque não, professor, deixa eu terminar. O senhor não interrompia ela. Eu achava interessante isso. Agora começa a falar, eu sou interrompido. Então, assim, tudo que essa professora fala de que esse governo na verdade, ele passa longe de ser. Passa longe completamente. O que a esquerda fez, e que eu acho isso um desrespeito às milhões de pessoas que foram assassinadas por essa ideologia, é querer colocar essa peste em qualquer pessoa que discorda de vocês. Para pensar, professora. Foi uma ideologia que matou milhões. É muito desrespeitoso usar isso para você querer atacar alguém que discorda de você. Você disse agora do ataque pessoal do ouvinte aí, que falou em relação não, esse ataque pessoal é uma coisa. Bom, você está aqui agora porque você fez um ataque pessoal ao presidente. Você está surfando uma onda de fama nesse momento porque você fez um ataque pessoal e agora reclama de que um ouvinte fez um ataque pessoal em relação a você. Isso é que é o preocupante. Eu sei que o tempo do programa está acabando e eu já vou terminar e obrigado por não ter me interrompido mais, Messias. A educação no Brasil está correndo um sério risco, pessoal. Nas últimas décadas para cá, a esquerda se infiltrou ali completamente e não está preocupada mais em ensinar os nossos filhos, essa geração, a criar valor, a empreender, a gerar riqueza, a pensar com pensamento crítico. Não. Eles querem idiotas úteis. Eles querem massa de manobra que possa continuar a perpetuar no poder essa elite socialista, marxista, que diz que vai trazer o sonho da utopia, do bem-estar de todo mundo sem classes sociais. No discurso da professora, eu percebi qual é a posição dela. Ela disse o seguinte, porque o Stalin deturpou o marxismo. Esses são discursos mais perigosos, na minha opinião. Quando uma pessoa fala assim, não, porque o marxismo foi deturpado. O que essa pessoa está querendo dizer basicamente é, se eu fosse o ditador, se fosse feito do meu jeito, as coisas teriam dado certo. Só que não foi só Stalin não, professora. Não foi só Stalin que matou milhões. Lenin também começou com genocídio. Pol Pot em Camboja matou 2 milhões de pessoas em nome do marxismo. Mao na China matou 50 milhões para mais, porque não tem como calcular quando o número chega a ser tão grande assim. Em Cuba foram 200 mil pessoas. Então, por que não se explica, por que se não ensina na escola sobre o Holodomor? Por que não fala nada sobre Frau Kraus, as 2 milhões de mulheres que foram estupradas a mando do Stalin? Stalin, o grande herói da esquerda brasileira hoje em dia, que o PSOL elogia. PSOL, inclusive, dominou as faculdades federais hoje. O PSOL é um partidinho nanico, minúsculo, mas é o partido que tem mais professores eleitos. São 238. Isso é uma demonstração de que a educação brasileira foi sequestrada e transformada numa fábrica de militância. Isso explica o porquê do Brasil ter perdido 26 posições do PISA desde o ano 2000. Isso explica por que o Brasil tem 40% de analfabetos funcionais, 2/3 dos nossos alunos de 15 anos não sabem o básico em matemática e ciências. O básico. Que emprego que essas pessoas vão ter no futuro? Porque essa leva da geração petista, que pegou a educação petista, vai chegar agora para o mercado de trabalho, nós vamos fazer o que com eles?
não vai ter nada, eles não têm capacidade de gerar riqueza, de contribuir, porque é isso que a esquerda queria. Ela quer aquela pessoa que não consiga fazer nada para depender do Estado. A esquerda destruiu a educação, está destruindo